Seja bem-vindo, Vinícius. Só vamos terminar aqui para ver se a transmissão está ok, para a gente dar início à nossa conversa. Tá bem? De qualquer maneira, eu gostaria que você se sentisse à vontade. Seja muito bem-vindo à rede de pesquisadores. Queria agradecer a indicação do Rubens, né, que já foi tão gentil em conversar com a gente e agora indicou você para conversar com a gente. Então, um beijo aí, Rubens. E, assim, vou passar aqui o link do Facebook para vocês, se vocês quiserem compartilhar nas redes de vocês, enquanto eu apresento o Vinícius, tá? Vocês fiquem à vontade, tá? Para que mais pessoas que não conseguiram se inscrever possam aproveitar esse papo com a gente, tá? Eu vou falar um pouquinho, apresentar você, Vinícius, se você me permite, e aí a gente começa com a sua fala, tá? O Vinícius fez graduação em agronomia, mestrado em manejo de solo e água pela Federal da Paraíba e doutorado em engenharia agrícola na UFCG. É Federal de Campina Grande. Campina Grande. Professor do IFAP, Campus Laranjal do Jari, entre 2011 e 2018, que é Instituto Federal do Amapá, correto? Correto. E atualmente professor e diretor-geral do Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel. Revisor de periódicos nacionais e internacionais e atua nos temas metodologia científica, gestão ambiental rural e agroecologia. Então, eu espero que vocês aproveitem a conversa e seja bem-vindo, Vinícius. A gente está à sua disposição, a gente vai conversar com o Vinícius por 15 minutos, depois a gente vai ter um momento para interação, então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar comentários e perguntas, a gente vai falar sobre isso e depois uma nova etapa de mais 15 minutos, ok? Tudo bem. Sinta-se à vontade. Oi, sinta-se à vontade, Vinícius. Boa noite, Juliana, e a todos os colegas que estão fazendo parte dessa dinâmica hoje ordinária. Eu agradeço de forma bem expressiva a oportunidade que a gente está tendo de fazer essa divulgação, né, desse trabalho, daquilo que a gente vem construindo enquanto pesquisa desde 2011 até os dias atuais, e nós propusemos o título da nossa proposta, da nossa atividade, Desafios e Perspectivas de Pesquisas no Interior do Norte-Nordeste. Assim, de início, eu queria deixar claro para os colegas que estão nos acompanhando que o título tem esse enfoque no interior do Norte-Nordeste, mas eu vou fazer um recorte geográfico para o estado do Amapá e para o estado da Paraíba, que são os estados onde eu realizei as minhas atividades, ok? Lembrando que existem diversas instituições de pesquisa e instituições de ensino superior, né, que vêm desenvolvendo trabalhos brilhantes no que diz respeito à área de sustentabilidade e produção de alimentos no interior do Nordeste e também do Norte, a exemplo do tema também, incluindo isso, da área ambiental, né? Então, assim, eu poderia relatar, e serão outras indicações que nós faremos na rede de pesquisadores sobre exemplos exitosos na Universidade Federal de Sergipe, no interior, em Glória, a produção de fruticultura na Univasf em Petrolina, produção de grãos nas universidades do Maranhão, do Piauí, Ceará, trabalhos voltados para a área de qualidade de água, na UFESA, em Mossoró, nosso colega Nildo Dias, trabalhando com reuso de água na agricultura, a exemplo também no Norte, de algumas instituições como a UFOPA. Recentemente nós tivemos algumas conversas sobre monitoramento climático dentro da FONA, da Floresta Nacional do Tapajós, com pesquisadores da UFOPA, além de dinâmicas de trabalho desenvolvidas na área de ciência do solo em Humaitá, na Universidade Federal do Amazonas, também em Roraima, e o Acre também vem desenvolvendo vários trabalhos na área de qualidade de farinha, no município de Sena Madureira, por exemplo, né? Então, a partir daí, nós fizemos esse recorte geográfico para o estado do Amapá, onde nós desenvolvemos essas atividades a partir do ano de 2011,
no Instituto Federal do Amapá. Gostaria daquelas pessoas que não têm conhecimento ainda sobre a temática do Instituto Federal propriamente dito, eu gostaria de levantar essa bandeira e dizer que nós, enquanto instituição tecnológica, também desenvolvemos pesquisa no que diz respeito a grandes centros ou excelência nas capitais, né? E também em regiões interioranas. Lembrando que em algumas capitais nós temos, por exemplo, aqui na Paraíba, um polo de inovação, assim como tem no Ceará, no Rio de Janeiro, entre outros estados, né? Mas o nosso enfoque inicial seria nas temáticas de inovação e de pesquisa nesse ambiente do Amapá, região interior, no caso Laranjal do Jari, e no estado da Paraíba, em Princesa Isabel, a região situada no sertão paraibano, que tem hoje considerado o menor IDH do estado. Tá? Então, em relação a isso, eu gostaria de iniciar a discussão sobre alguns exemplos que nós desenvolvemos em termos de atividade de pesquisa lá no Instituto Federal do Amapá, em campus Laranjal do Jari. Queria fazer aqui a representação para vocês no que diz respeito à distribuição de áreas protegidas do Estado. Né? Para quem não tem conhecimento sobre o Estado do Amapá, um Estado que tem uma reserva de biodiversidade imensurável, né? Em termos de conhecimento de fauna e flora, que precisa ainda mais ser explorada a cada dia. Né? Mas aqui nós temos a representação dos 16 municípios. Para quem não conhece, o Estado do Amapá possui 16 municípios. Dentro desses municípios, eu gostaria de fazer o destaque aqui, para vocês que estão acompanhando, essa área mais ao sudoeste, ok? Então, aqui na região sudoeste, nós temos um município intitulado, denominado de Laranjal do Jari, e nesse município nós temos várias áreas protegidas, a exemplo dessa parte amarela, que é uma terra indígena chamada Terra Indígena Tumucumac. Essa parte em verde mais claro é o Parna Montanha Tumucumac, um parque nacional. Aqui nós teríamos uma reserva de desenvolvimento sustentável do Rio Iratapuru, é uma reserva estadual. Né? Aqui nós teríamos a Estação Ecológica do Jari, que seria uma unidade de conservação de proteção integral biestadual, ela tanto faz parte do Pará quanto faz parte do Amapá. E aqui, ao final, nós teríamos a RESEX, ou seja, a Reserva Extrativista do Rio Cajari. Então, por que nós estamos fazendo esse tipo de recorte e por que nós estamos fazendo esse tipo de abordagem com vocês? Justamente, estou querendo correlacionar a potencialidade de biodiversidade que cada unidade dessa possui, de cada município desse possui, mas você também acaba tendo uma limitação de produção agrícola. Por quê? Porque em alguns aspectos você tem áreas protegidas de proteção integral, ou seja, pesquisa e atividade de educação ambiental, e algumas unidades de conservação de uso sustentável, que teriam a possibilidade de exploração em termos de extrativismo e agricultura. Então, o primeiro aspecto que a gente tentou tratar, qual foi? É que, com base no estudo do INCRA, da seção regional do Amapá, eles levantaram uma demanda para nós, enquanto instituição, sobre possibilidades de desmatamento existentes dentro dessas áreas, né, dessas áreas de assentamento. Então, o que foi visualizado? Nós conseguimos detectar que algumas ações poderiam ser melhores tratadas quando você tem o conhecimento técnico de forma melhor aplicada. Ou seja, pessoas que têm um grau de instrução relativamente baixo, principalmente no que diz respeito a conhecimento técnico e científico, na área de produção de alimentos, uso de fogo na agricultura, controle de pragas e doenças, enfim. Então, tudo isso foi levantado com o intuito de nós realizarmos o que nós chamamos de Pronera e FAP. O que seria isso? Um programa que é nacionalmente conhecido, chamado Programa Nacional de Educação à Reforma Agrária.
que é o Pronera, e no Instituto Federal do Amapá, no campus do Laranjal do Jari, nós lançamos a proposta de um curso técnico na área ambiental com enfoque em gestão de assentamentos rurais. Mas com qual perspectiva? Justamente com o intuito de desenvolver pesquisa e desenvolver conhecimento técnico para que aqueles assentados desenvolvessem a agricultura dentro das áreas que tinham a possibilidade de se realizar a agricultura, né? Mas com essa pegada tecnológica. Ou seja, muitas vezes determinadas sistemas de produção, por exemplo, quando você tem o uso da produção de uma área não visando rotatividade. Então, você desgasta, empobrece aquela condição do solo e evita que aquela área acabe se tornando produtiva em curto, médio e longo prazo. Então, esse tipo de proposta acabou sendo inserido dentro do Pronera. Para quem não conhece, voltado mais para esse enfoque educacional, nós utilizamos o que nós chamamos de pedagogia da alternância, que seria isso. Existe um tempo escola e existe um tempo comunidade, onde o aluno no tempo escola, ele integralmente desenvolve essas ações teóricas e, com o passar do tempo, ele retorna para a sua comunidade para desenvolver o que nós chamamos de tempo comunidade, ou seja, aplicar o conhecimento técnico e científico adquirido com vistas à melhoria da qualidade local, ok? Então, nós realizamos esse tipo de atividade, propusemos 40 vagas para formar assentados com esse conhecimento técnico na área de meio ambiente, de gestão ambiental, e recentemente, digo recente porque o ano passado nós tivemos a grata satisfação, não estou mais no Amapá, estou agora no estado da Paraíba, né, meu estado de origem, e lá nós tivemos a grata satisfação de definição de 31 alunos que concluíram esse curso, e alguns deles já vêm até produzindo alimentos de maneira sustentável e comercializando junto a essas comunidades. Queria também fazer destaque aqui para vocês acompanharem como se dá a distribuição de assentamentos na Amazônia Legal, né? Então, aqui, ó, eu tenho a Amazônia Legal representada, incluindo os estados da região norte e também Mato Grosso e Maranhão, né? Mas com destaque principal para o estado do Amapá, que é onde nós realizamos esse tipo de pesquisa e de acompanhamento, melhor dizendo. Então, nessa região em destaque, nós temos várias áreas de assentamento. Ou seja, se nós realizarmos uma sobreposição de dados das áreas de assentamento com as áreas de conservação, nós teríamos algumas atividades que poderiam ser realizadas em termos de agricultura e outras sem a necessidade de realização de agricultura, ok? Então, de forma que nós conseguimos acompanhar essas atividades junto com esses assentados, hoje nós temos alunos egressos, né, aqueles que já concluíram o curso, que estão sendo procurados pelas empresas, com enfoque a trabalhar no mundo do trabalho, a desenvolver atividades junto ao mundo do trabalho. E um exemplo também que nós gostamos de fazer o destaque foi a participação de um representante desses alunos num evento em parceria com o Ministério da Agricultura francês e a Fundação Oswaldo Cruz, que é um fórum denominado de Fórum Ciência e Sociedade, e esses alunos tiveram a oportunidade de vivenciar na área da agroecologia experiências, troca de experiências com alunos franceses na França. Para nós é uma grata satisfação, é uma oportunidade única enquanto professor de ter oportunizado isso junto aos alunos, mas hoje a gente sabe que muitos deles que fizeram essas viagens retornaram para suas unidades, para seus assentamentos e vêm desenvolvendo trabalhos brilhantes e com perspectivas de ganho financeiro, né? Outro ponto que a gente gosta também de colocar e de tratar, que diz respeito a esses desafios, é que nós tivemos a possibilidade, assim como aqui na Paraíba, de ser gestor de uma unidade administrativa lá no Instituto Federal do Amapá. Então, assim,
quando se fala de determinados desafios que nós enfrentamos para se desenvolver pesquisa, para a realização de pesquisa, um dos exemplos que eu posso citar, daquelas, em uma escala de prioridade, quais seriam os mais complexos, foi a época de 2012, 2013, onde nós tínhamos, por exemplo, disponibilidade orçamentária e financeira para equipar determinados laboratórios, e em relação a logísticas de entrega de equipamentos, os processos licitatórios eles acabavam não acontecendo de forma efetiva. Então, imaginem vocês uma instituição querendo desenvolver pesquisa, com o intuito de desenvolver pesquisa, e chegando à liberação financeira para equipar, montar toda essa estrutura do laboratório para os nossos servidores, né? No caso dos docentes e pesquisadores, e algumas empresas elas não realizavam a conclusão contratual para que a gente adquirisse esse tipo de equipamento. Então, assim, esse foi um dos desafios que a gente enxergou como um desafio complexo, que algumas das instituições interioranas elas podem enxergar isso também, ou ter esse exemplo a ser dado em alguns cenários, em alguns momentos. Ok? Além disso, eu queria fazer o relato sobre uma experiência que nós tivemos também sobre trabalhar a disciplina de metodologia científica com alunos da área técnica, né? A gente observa muito isso, de se tratar a disciplina de metodologia científica dentro de cursos de nível superior. No entanto, hoje é uma disciplina dentro dos institutos federais, disciplina obrigatória. Então, a gente ouve relatos de alguns colegas, eu até conversando com a Juliana em um tempo pré-webinário, de um relato de um colega nosso da Universidade Federal do Amapá, onde ele dizia que, para ele, era muito mais satisfatório absorver alunos oriundos dos institutos federais para trabalhar a iniciação científica, porque aqueles alunos eles já tinham uma base científica, um método científico trabalhado, reflexo dessa disciplina obrigatória dentro da matriz curricular dos nossos cursos. Então, assim, isso também foi algo que a gente tratou e realizou enquanto professor da disciplina de metodologia científica dentro do Instituto Federal do Amapá, e para nossa satisfação também hoje retorna por parte de alguns ex-alunos nossos, né, alguns exemplos do que eles vêm desenvolvendo. Por exemplo, nós temos ex-alunos que passaram pela disciplina de metodologia, foram alunos de iniciação científica dentro de cursos técnicos e hoje são alunos de iniciação científica do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Pará, já com a perspectiva de mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado fora do país. Então, isso é o que eu gosto de falar, por exemplo. Esse é um desafio que nós temos enquanto servidores dentro dessas regiões interioranas, mas que trazem resultados que, a princípio, a gente pensa que são pequenos, mas os frutos colhidos para isso são muito maiores do que a gente imagina. Eu vou só repassar para vocês aqui uma imagem de como foi o processo da primeira mostra de iniciação à pesquisa do Instituto Federal do Amapá. Se vocês observarem, nós temos uma sede, nós não tínhamos sede definitiva à época, né? Então, nós, em parceria com a Fundação Jari, que é um grupo multinacional que desenvolve produção na área de papel e celulose, né? Plantio de eucalipto, entre outras plantas, e eles tinham uma sede que nós utilizamos para realizar a nossa primeira mostra de iniciação à pesquisa. Então, que evento foi esse? Nada mais, nada menos do que a culminância, toda a conclusão daquelas atividades que nós desenvolvemos dentro da disciplina de metodologia científica. Então, os alunos tiveram a oportunidade de montar, por meio de um problema gerado na realidade de cada município deles, e coleta de dados, método científico, geração de dados, dados trabalhados em bases de planilhas de Excel e até mesmo, em alguns casos, de programas de análise estatística. Então, assim, hoje a gente tem alguns resultados que, para nossa grata satisfação,
são resultados de ex-alunos que vêm divulgando, popularizando e disseminando ciência em todo o Brasil. Vinícius, terminou a sua primeira etapa? A princípio, sim. Seria mais nessa perspectiva de tratar esse tema do Amapá com vistas ao Pronera e com vistas ao método científico trabalhado com os alunos. Então, perfeito. Eu tenho, enquanto o pessoal se aquece aí para fazer as perguntas, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Pois bem. A gente tem visto, assim, muita coisa sendo falada dos institutos federais, né? Por conta de todo o relacionamento com a Embrapi e também com toda essa ideia da inovação e tal. E você está trazendo para a gente uma perspectiva muito interessante do trabalho, por exemplo, com o Pronera, que até conhecer você eu não tinha conhecimento, né, sobre esse programa. E, assim, esse programa e essa formação, essa metodologia científica que vocês estão, essa disciplina agora, né, tendo obrigatoriedade, como é que você vê essa relação, assim, da pesquisa no campo com reforma agrária e toda essa relação? Você está falando da agricultura, mas quando você vai para uma questão de reforma agrária, tem várias outras questões envolvidas, né? Okay. Então, como é que é essa relação dos institutos federais, por exemplo, com as universidades, no caso do Amapá, né, a Universidade Federal do Amapá, e tem outras universidades lá, e também como é que você vê essa formação desses estudantes, olhando para essa realidade de reforma agrária, olhando para a agricultura, mas tendo tantas coisas envolvidas, né, questões sociais, questões, todas essas questões que se trabalha quando você vai para uma região que tem muitos conflitos e muitos interessados, né, na região, né, de diferentes formas. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa relação, não só da pesquisa, metodologicamente, mas de toda essa integração de conhecimento que esses estudantes precisaram ter? Como é que foi esse suporte, né, para que essa pesquisa acontecesse? Pois bem, assim, de início, o que a gente pode tratar é que hoje, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, não só no Amapá, mas em todo o Brasil, ele tem áreas de atuação não especificamente com viés agrícola, né? Por exemplo, quando você disse que não tinha ouvido falar no Pronera, e eu trato o Pronera para a situação específica do Amapá com uma pegada ambiental, não quer dizer que todo o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária seja com esse entendimento, né? Por exemplo, pra você ter uma ideia, existem exemplos de algumas universidades que firmaram parcerias com o INCRA, onde o Pronera foi com a formação de assentados na área de direito. Então, é justamente isso que você está querendo tratar. Não é só e somente só a discussão da produção agrícola em si, dentro dos assentamentos. Existem outros cenários e outras condicionantes onde se debate, por exemplo, a questão antropológica, se debate, por exemplo, a questão da qualidade de água, isso como formação profissional, entendeu? Então, assim, no nosso caso, nós tivemos um dos poucos exemplos replicados no Brasil. Que eu saiba, que tenha conhecimento, pelo menos com dados repassados do INCRA, apenas no interior da Bahia e no interior do Amapá, que nós temos o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária com o viés da produção ambiental, né? Mas na sua essencialidade, por exemplo, no Bagé, no Rio Grande do Sul, em alguns estados da região norte, como Amazonas, Pernambuco, vem sendo trabalhado no Pronera, mas com a produção agrícola, né? Então, assim, não somente com esse enfoque de se trabalhar e se discutir a gestão ambiental, conscientização ambiental, mas também pode ser trabalhado outros temas, outras áreas de conhecimento. A gente tem uma pergunta do Enildo aqui. O Enildo é daqui do interior do Rio, estudante de biologia, e ele está querendo saber sobre o processo de integração científica, né? Está perguntando: o processo de integração científica com alunos dos cursos técnicos gerou alguma pesquisa que continua em andamento, gerando conhecimento?
Se sim, qual seria? Tá. O que acontece? Os exemplos que eu tive dessa integração são exemplos do estado do Amapá, né? Então, assim, a gente não teve essa continuidade, que aí vem, por exemplo, um desafio que eu coloco, mais com o enfoque da rede federal e tecnológica, que poderia ser essa questão da rotatividade entre os servidores existentes, né? Então, por exemplo, a época, em 2014, esse trabalho que nós realizamos foi 2011, 2012, 2013, 2014, nós temos trabalhos publicados em algumas revistas na UERJ, com o tema, né? Depois eu posso até replicar o link para pessoas que tenham interesse de fazer a leitura, mas nós éramos 14 estados representados no interior do Amapá. Então, assim, a fixação, eu vejo isso como um desafio ainda hoje, né? A fixação do doutor, fixação do pesquisador nessas regiões interioranas. Então, assim, quando o colega Enildo, se não me engano, fez a pergunta, é algo que eu venho, enquanto gestor, tentando discutir, debater de forma mais efetiva com os nossos pares, justamente do nosso papel enquanto perpetuar, né, dar continuidade a essa coleta de dados nas regiões. O problema é que você fica meio que numa situação de saia justa, onde você começa um trabalho, o servidor, por alguma finalidade, acaba sendo contemplado para ser redistribuído para outra unidade de federação para retornar para a sua residência, e você fica com essa limitação da coleta do dado, da tabulação do dado, da análise e, consequentemente, da publicização desses dados. Então, esse é um dos desafios, né? A fixação Esse seria certamente um dos grandes desafios que nós temos para termos sustentação e solidificação na coleta de dados dessa integração da pesquisa no viés técnico, né? Lembrando que é o seguinte, nós temos hoje, dentro dos institutos federais, duas dinâmicas. Uma seria o que nós chamamos de ensino técnico integrado. Isso é bom que a gente fale, porque algumas pessoas não têm conhecimento da nossa estruturação, do nosso organograma, né? E da nossa funcionalidade, mas nós temos alunos do ensino técnico integrado, ou seja, ele faz tanto o ensino médio junto com o ensino técnico, e os alunos que nós chamamos de alunos subsequentes, são aqueles que já concluíram o ensino médio e fazem só disciplinas técnicas. Então, assim, em alguns dados que nós já estamos coletando aqui no nosso campo de Princesa Isabel, a gente observa que boa parte dos nossos alunos dos cursos integrados ao ensino médio, eles são alunos que tendem a verticalizar. O que seria isso? Sair do ensino técnico e não visualizar o mundo do trabalho. Já tentar ingressar num curso superior. Então, para esse aluno, é um diferencial você chegar e ter o conhecimento técnico-científico apurado, porque quando ele chega, por exemplo, na universidade, num curso superior, no primeiro semestre, se ele tiver, por exemplo, dentro da matriz curricular, uma disciplina de metodologia científica, toda a base de metodologia ele já teve na disciplina, aqui no curso, por exemplo, de 40 para 60 horas, sem falar nos cursos complementares que nós disponibilizamos à comunidade. Porque a gente vê tantos doutores em 100 vagas nas universidades e nos institutos federais no norte, assim, aqui, pelo menos aqui no Sudeste, é bastante intenso, né? Essa coisa de você se colocar. E aí a gente vê lugares tão incríveis e com tantas universidades boas, os institutos fazendo pesquisa, claro, se faz a ciência possível, imagino eu, né? O que é possível dentro das limitações de recursos, como você hoje estava comentando da internet, né? Assim, em alguns lugares parece que isso é muito simples, em outros isso hoje é um limitador, né? Essa questão tecnológica, técnica, né? Desse tipo de coisa. E eu queria saber se existe algum projeto, alguma coisa de incentivar jovens doutores ou novos profissionais, por exemplo, aí no IF da Paraíba, ou mesmo lá no Amapá, e a gente está falando de outros lugares, né, também, que tem tanta coisa para descobrir ou trabalhar, tantas crianças, jovens, com tanto talento, né, para a ciência, e queria saber se tem algum incentivo, alguma coisa nesse sentido. Essa sua pergunta é bastante interessante, porque, na verdade, o que acontece? Que é outra informação que eu gosto também nos debates, nas discussões que nós temos, de fazer uma diferenciação do que seria a estrutura institucional da rede federal com a estruturação das universidades, né?
Por exemplo, são poucos institutos federais que nós temos programas de pós-graduação e de doutorado, né? Temos exemplo extremamente exitoso, nosso colega Fabiano, lá do IF Goiânia, que vem desenvolvendo doutorado na área de ciências agrárias, mas, em sua essência, a rede federal, ela, por legislação, ela tem um mínimo previsto de disponibilização de vagas na área técnica, né? Então, assim, isso acaba limitando, isso aí também seria um grande desafio nosso. É muito mais na forma da lei. Então, quando é a legislação, você amarra e limita até que ponto você pode trabalhar, até onde você pode ir. Mas, por exemplo, hoje você poderia me perguntar, ora, Vinícius, no Instituto Federal da Paraíba, como é o cenário para jovens doutores, por exemplo? Recentemente, nós temos um concurso aberto para professor, né, que, em termos salariais, a equiparação com a universidade ela existe. Então, assim, em termos de ganhos, né, remuneratórios, financeiramente falando, é extremamente atrativo você entrar na carreira do Instituto Federal. E ainda dá a possibilidade de você desenvolver pesquisa, desenvolver atividades de extensão, desenvolver atividades de ensino, né? E lembrando que muitos institutos eles têm programas institucionais com recurso próprio para fomentar a pesquisa dentro das instituições, né? Então, assim, não somente com recursos de agências de fomento, mas não é uma fatia muito grande do bolo, mas em tempos de instabilidade política, econômica e financeira, seria uma válvula de escape para a gente desenvolver pesquisa com recursos da própria instituição. E aí aqui tem um comentário da Karina. A Karina está no Ceará, né, Karina? Ela está falando que vê muita vaga surgindo para lecionar nos IFES, mas só para professor substituto, né? Então, grande volume, né, de professores. Fica difícil ter um volume grande de professores que em 2 anos vai sair, porque são substitutos, né? Então, ela tem visto muitas vagas efetivas e isso dificulta para seguir uma pesquisa. Aí, nesse caso, já haveria uma discussão mais política do que meramente científica, né? Aí a gente entra no viés político que o país se encontra. A restrição de publicação de editais, a restrição do número de códigos de vaga e até mesmo de funções gratificadas. Nós tivemos um decreto recentemente extinguindo 21 mil, mas efetivamente foram 150 e uma fração. Mas, assim, algumas instituições tiveram a oportunidade, nesse ano de 2018 para 2019, de lançarem seus editais ao apagar das luzes. Digamos que, ao final de 2018, já fizeram o lançamento desse edital, não tendo a possibilidade de ser encerrado, de ser embargado o concurso. Concursos efetivos, diga-se de passagem. Então, assim, para esse ano, salvo engano, são mais de 90 vagas para professores efetivos no Instituto Federal do Amapá. Então, são oportunidades. E hoje, com essa facilidade de deslocamento entre as unidades de federação, você tem a oportunidade, quem sabe, de ser agraciado, contemplado com um concurso público, se tornar efetivo e, a partir daí, desenvolver as suas pesquisas e desenvolver os arranjos produtivos locais de cada região. Aqui a gente tem, eu estou tentando organizar aqui por assunto, então estou deixando algumas meio para lá, meio para cá, mas a gente tem 2 questões relacionadas à interiorização. Essa palavra é bem pegadinha aqui, calma aí, vou falar devagar. Das universidades, né? O Elvésio Póvoa, ele é da UF, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E aí ele estava falando disso realmente, né? Várias universidades fizeram esse processo de interiorização, né? E aí eu volto a essa questão, né? Você falou da integração também, que foi levantada aqui por uma outra pessoa, Enildo novamente, da integração do ensino médio, né? Com essa questão do técnico, e a gente tem a interiorização das universidades e toda essa formação dos IFES em diversos locais do país, né? Então, você vê essa integração, deixa eu ver se isso contribui, né, para fixar os professores e principalmente esses estudantes, né, no interior dos estados, né? E como é que você vê isso? Se realmente há essa observação, se você tem conhecimento disso,
se essa formação das universidades no interior, fazendo com que os estudantes que estão no interior continuem por lá e façam os concursos e mantenham essa história tão bonita que os IFES e as universidades no interior têm feito, né? Entendi. Na verdade, assim, eu posso fazer a menção daquilo que a gente vem acompanhando, tanto aqui no interior da Paraíba, quanto alguns exemplos que nós temos lá no Instituto Federal do Amapá, né? Em 2010, eu tive uma temporada de, em média, 1 ano na Universidade Estadual do Amapá, né, como professor temporário, aí já respondendo a alguma colocação que foi feita por alguma colega lá do Ceará, e passei 1 ano enquanto professor temporário lá na UEAP, Universidade Estadual do Amapá. Aqui também, se tiver alguém acompanhando aí, que eu tenho um grande apreço por todos os colegas de lá. Mas tive pesquisas desenvolvidas lá, né, na própria Universidade Estadual, mas por essas limitações que nós tínhamos, da certeza, da fixação na localidade, você acaba tendo uma interrogação de qual caminho a seguir, qual caminho a trilhar, né? Então, por exemplo, aqui hoje, o que a gente observa? A gente observa que em Princesa Isabel a gente tem muitos exemplos de alunos que têm a intenção de desenvolver o ensino, porque tem um outro diferencial do Instituto, no que diz respeito ao ensino integrado, porque o aluno ele tem, por exemplo, hoje, professores que dão essa base com enfoque no Enem, né, que hoje é a intenção de boa parte dos alunos que fazem o ensino médio integrado, mas ele também tem essa base complementar da realização de desenvolvimento de pesquisa, inovação. Hoje a gente vem trabalhando, por exemplo, de maneira bem embrionária com startups dentro do Instituto aqui em Princesa Isabel, mas muitos deles já relatam e já sinalizam a possibilidade, em caso de êxito em graduação, mestrado, doutorado, retornarem para potencializar a economia e desenvolver localmente, né? E quando eu estava falando da Universidade Estadual do Amapá, eu tive, por exemplo, o prazer de trabalhar com 3 ex-alunos meus. Então, assim, eu tive 3 alunos que foram formados pela Universidade Estadual do Amapá no curso de Engenharia Florestal e hoje todos os 3 são servidores efetivos dos campi do Instituto Federal do Amapá, né? Então, assim, isso é o que acaba sendo justificativo que você nos coloca. Até que ponto essa integração dessas pessoas que estão sendo formadas, elas cabem ou acabam contribuindo para a fixação desse profissional, né? É óbvio que em algumas condições, dependendo da localidade, você precise que esse aluno ou esse ex-aluno saia para se qualificar em termos de pós-graduação, porque a região ela não dispõe, né? Então, mas muitos deles já sinalizam, a partir do momento que eu tiver possibilidade de terminar um mestrado e doutorado, vindo um concurso efetivo, eu sou o primeiro candidato a me inscrever com o intuito de fortalecer e de replicar para essas próximas pessoas que serão meus futuros alunos, os casos de sucesso que nós poderíamos apresentar. E aí eu tenho 2 casos aqui. Um está no Facebook, né, o Eduardo Viana fazendo um questionamento que vai ao encontro do que o Elvésio acabou de comentar aqui também, que o Eduardo pergunta se existe algum trabalho de incentivo à curiosidade científica de crianças, né, das crianças nas escolas de ensino fundamental, que você tenha conhecimento, e o Elvésio fala exatamente sobre isso, né, dessa questão de iniciativas de popularização, hoje eu estou enrolando a língua. Isso, no interior do Norte e Nordeste. E aí, se você puder fazer um comentário sobre isso, de como isso tem, se você vê alguma, enfim, um impacto disso, né, no teu dia a dia aí, ou lá no Amapá, ou aí na Paraíba. Tá, eu, assim, não queria até comentar, mas já comentando, na verdade é uma proposta que eu tenho. Outro desafio até começar isso com o Rubens, a época que ele veio realizar algumas contribuições conosco aqui na área de impressão 3D voltada para ciências biológicas, que é essa dificuldade
que muitas pessoas têm de dividir o tempo entre a área de gestão, a área de pesquisa e a área de docência, né? Mas, para o ano de 2019 ou 2020, já vem concluindo uma proposta que a gente chama de garimpando cientistas, né? Qual seria essa ideia? A ideia é de a gente tratar esse tipo de discussão junto às escolas de ensino fundamental, porque muitas dessas crianças, em alguns casos, elas até são interpretadas de maneira equivocada por parte dos professores, né? É tido, por exemplo, conforme alguns relatos que eu já tive, nessas articulações que nós temos com algumas escolas. Porque o aluno pergunta demais, ele é muito curioso. Isso como se fosse negativo, mas, na verdade, no meu entendimento, é o contrário. A gente tem que fomentar, a gente tem que estimular justamente isso. Então, a ideia nossa com esse projeto Garimpando Cientistas seria justamente conseguir detectar possíveis ou potenciais cientistas em curto, médio e longo prazo, sem que eles se percam. A gente tem a possibilidade de perder um futuro cientista, um grande cientista, numa escola, simplesmente por algum professor, até mesmo por não ter entendimento, e acabar com o sonho de uma pessoa que queira desbravar ou, digamos, quebrar essas barreiras desse município pequeno e, sabe, ganhar o mundo. Então, assim, é algo que a gente já vem tentando discutir. Eu lembro de alguma situação nesse sentido, em 2011, o professor Nicoleles, lá no Rio Grande do Norte, que estava radicado nos Estados Unidos, que vinha desenvolvendo trabalho nesse sentido com crianças, né? Então, assim, era um caso exitoso na área de neurociências e tudo mais, e isso nos trouxe como base para fundamentar muitos critérios que nós utilizaremos como metodologia para começar a desenvolver esse trabalho. Mas é algo que, sem dúvida, no ano que vem a gente vai tentar realizar. Eu, inclusive, sábado, vou falar num dos polos aqui, eu sou professora aqui na Educação à Distância, né? A gente tem vários colegas aqui, e o Garimpando Cientistas, esse relato de que os estudantes são curiosos, perguntam demais e tal, eu vou falar exatamente do poder do questionamento, né? Porque não é de hoje que se fala que o mais importante é nunca parar de perguntar, né? E que a curiosidade já gerou tanta coisa, né? Então, vou falar sobre o poder do questionamento, porque, de fato, a gente está perdendo a mão quando perde as perguntas, né? Meu Deus, quem dera se todo dia a gente tivesse gente perguntando toda hora tudo, né? Esse é o ponto-chave, justamente. Se a gente tivesse mais questionadores, quem sabe a gente estava num momento melhor, né? Com muitos problemas solucionados. A gente não questiona, eu não vou comentar. Eu estou no Rio de Janeiro, então você pode imaginar que hoje não é um dia para falar de questionamento. A gente tinha tanta coisa para questionar aqui hoje que não dá nem para saber. Mas vamos continuar, que o assunto está bem mais agradável. Aqui, diga. Deixa eu só fazer um parênteses. Teve algum ponto que foi colocado sobre a interiorização, né? Isso. De um relato que eu tive conhecimento da UEA, Universidade Estadual do Amazonas, né? Campus de Parintins. À época, quando eu estava no Amapá, surgiu um concurso da Universidade Estadual do Amapá, do Amazonas, onde eles lançavam, isso aí é critério da própria instituição, em adicionar o que nós chamamos de adicional de interiorização. Então, assim, o fato de eles estarem numa região longínqua, eles complementavam o salário com esse adicional. Então, para você ter uma ideia, aquilo que na Universidade Federal seria um valor básico, eles incrementavam, por exemplo, cerca de R$3.000 como incentivo para fixar o servidor na região interiorana e, consequentemente, desenvolver pesquisa e resultados significativos para a instituição. Não, perfeito. Aqui a gente tem, para você passar para a segunda etapa, né? Para a gente passar para a sua segunda etapa da fala, eu vou só fazer alguns comentários aqui. O Enildo falou que iria para o Amapá sem piscar os olhos, que iria tranquilamente. Aqui estão falando sobre... A Karina está compartilhando a experiência dela, né? Que ela já lecionou no interior do Ceará, na região do Sertão. Então, em uma cidade essencialmente universitária, que é Quixadá. Que ela está falando, possui faculdades particulares, possui IFE, possui estadual, federal, e para lá vão muitos estudantes de outras cidades da região ou de outras regiões, né? Ela está dizendo que há uma parcela grande daqueles que
depois de formados, não voltam, né? Que os melhores vão para Fortaleza e ficam lá, e que realmente criar uma cultura de fixação desses estudantes, ela concorda que seria muito importante, né? Algo que faça valer a pena, acho que para além do dinheiro ou do reconhecimento financeiro, eu acho que essa linha que vocês têm também, que você mencionou inicialmente, de solucionar os problemas regionais, de ter esse olhar para o que está acontecendo ali e todo aquele contexto de pesquisa básica e também de pesquisa aplicada, e isso também é uma coisa incrível que eu sempre ouço, né? IFES e universidades, assim, para mim pesquisa é pesquisa, ciência é ciência, então eu fico confusa quando escuto essa questão. Eu conheço excelentes pesquisadores nos IFES, e assim, acho que a interação e a integração dos IFES com a universidade em todos os lugares que vi acontecendo são muito importantes e geram excelentes pesquisas e resultados, né? Então, o Robson eu não sei o que você acha disso, né? Mas a Karina está dizendo que tem que investir, a curiosidade e a vontade é importante. E aí eu queria entender se essa relação, de novo, volto a isso, porque eu acho que tem muito ainda essa questão, né, dos institutos federais, das universidades, e como é que é essa integração da pesquisa. E para eu passar para a última pergunta, para a gente passar para o outro, o Robson da Universidade Federal de Mato Grosso e está perguntando se tem curso superior em agronomia aí, e se vocês têm quais cursos técnicos e superior. Eu acho que eu vou passar um link aí do IFE da Paraíba, que aí a gente consegue responder ao Robson, e aí todo mundo fica sabendo também, enquanto você me diz como é que é essa interação e integração entre os pesquisadores. Aqui, o que a gente vem observando, aí vou fazer novamente o paralelo a Amapá e Paraíba, né? Uhum. Lá no estado do Amapá, nós tínhamos uma relação extremamente estreita com a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Estadual do Amapá e ainda com a Embrapa Amapá, né? Então, assim, muitos professores, aquele relato que eu gosto de destacar, que, assim, boa parte dos nossos servidores dos institutos federais, eles são provenientes da universidade, tá? A gente não poderia negar a universidade, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento que o país se encontra, nós precisamos nos pegar em parcerias. Acho que esse é o foco principal, né? Parceria em que sentido? Parceria e relações interinstitucionais para uso de recursos humanos, para uso de infraestrutura, determinadas, por exemplo, instituições aqui próximas de nós, eu posso relatar a Universidade Federal Rural de Pernambuco, fica a cerca de 55 quilômetros do nosso campus, e nós temos uma parceria extremamente viável, onde nós poderíamos, por exemplo, em algumas situações, utilizarmos a infraestrutura laboratorial daquilo que a gente não tem capacidade de realizar. Então, essa integração ela é viável. Até que ponto, por exemplo, já respondendo a outra pergunta que foi feita, quais são os cursos? Nós não temos curso de agronomia aqui, né? Nós temos, dos cursos superiores, nós temos tecnólogo na área de gestão ambiental. Recentemente, esse ano foi o primeiro curso de licenciatura da região, que é a licenciatura em ciências biológicas, mas na área técnica nós temos alunos dos cursos técnicos, por exemplo, em meio ambiente, que é um dos cursos que nós temos, que boa parte deles vão para a Universidade Federal Rural de Pernambuco realizar curso de agronomia, que lá tem curso de agronomia. Então, assim, colegas de lá que vêm e participam de bancas de TCC, de especialização conosco, alguns alunos que tiram dúvidas com determinados pesquisadores de lá, querendo conhecer um pouco mais sobre a instituição e sobre o curso. Então, essa parceria, eu acredito que é fundamental e essencial, principalmente em tempos de crise, em tempos de instabilidade política e financeira. Quando se fala de investimento, por exemplo, nós fizemos uma atividade recente aqui, só para destacar esse fortalecimento que nós temos aqui na região. Num raio de 50 quilômetros, nós temos 3 institutos distintos. O Instituto Federal da Paraíba, o Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Então, assim, num raio de 50 quilômetros, nós temos 3 instituições diferentes.
que foi que eu, junto com os colegas diretores, fizemos? Nós marcamos uma reunião, verificamos quais eram as potencialidades que cada unidade tinha, quais eram as dificuldades que cada unidade tinha, e num raio de 50 quilômetros é muito mais fácil a gente se resolver, solucionar os nossos problemas, ao invés, em alguns casos, de tentar essa parceria com a universidade que fica a 200, 300, 500 quilômetros de distância. Então, assim, isso é algo que precisa ser feito, isso é algo que acaba potencializando os resultados, né, e solidificando a instituição nessa região. Porque em alguns discursos que a gente acompanha, pasmem, realmente é isso que acontece. Por que essa unidade aí nesse município? Isso aí é gasto de dinheiro. Então, assim, a gente precisa, de certa forma, trazer essa articulação com a universidade, com instituições de pesquisa, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Aqui a gente tem uma relação muito boa, por exemplo, com antigamente era chamada de EMATER e agora é chamada de EMPAE, que são as empresas de assistência técnica e extensão rural. Então, assim, essa articulação, essa consolidação de parcerias, ela é fundamental para que essas instituições se credifiquem e se solidifiquem na região. Eu acho que é esse o entendimento que a gente tem. Aqui o Robson está só relatando que no Mato Grosso do Sul tem uma ótima integração do IFE Mato Grosso do Sul, né, com as universidades, né, como aqui ele trabalha, que é Federal do Mato Grosso, e também em Ponta Porã, que também tem IFE, né, tem um técnico em informática e depois eles vão para o superior, né, nas universidades de computação e sistemas, que é uma relação ótima, né. Então, assim, eu acho que agora a gente quer conhecer um pouquinho mais da Paraíba e você contar para a gente um pouquinho mais nessa segunda etapa, para que aí as pessoas podem fazer novas perguntas depois da segunda etapa de fala. Eu hoje estou me embolando, desculpa, não sei porquê, acho que eu estou pensando mais rápido do que eu estou conseguindo falar. Tudo bem. Enfim, fica à vontade, então, Vinícius. Tá, então assim, pessoal, agora a gente vai tentar entrar naquilo que eu chamei de recorte geográfico paraibano, né? Nós saímos de um estado que possui 16 municípios, que é o estado do Amapá, e agora nós vamos para o estado da Paraíba, que possui 223 municípios, né? Diferentemente da universidade, ou melhor, do estado do Amapá, nós temos na Paraíba duas universidades federais, né? A Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, e também o Instituto Federal, que se encontra com 23 unidades, né? Então, assim, capilarizado em todo o estado, né? Então, nós temos unidades como a Juliana já havia comentado sobre o polo de inovação. Na capital, em João Pessoa, nós temos um polo de inovação que vem desenvolvendo algumas pesquisas de maneira relevante na área tecnológica, né? E capilarizando para a região mais interiorana, que isso é papel dos próprios institutos federais, ou quando os institutos federais eles foram construídos, o entendimento era justamente de levar toda essa infraestrutura de recursos humanos, toda essa infraestrutura de pessoal, toda essa infraestrutura laboratorial e biblioteca, enfim, toda essa estrutura para atender as comunidades mais à margem da região central dos estados, né? Então, nós temos aqui em Princesa Isabel uma unidade que esse ano completa 10 anos, né? São cursos na área técnica, na área tecnológica e de licenciatura, e também uma pós-graduação em nível de especialização, né? Que justamente para atender os requisitos de legislação da lei que cria os institutos, que é o que nós chamamos de verticalização do ensino, ou seja, nós começamos um curso técnico na área, nós verticalizamos para um curso superior na mesma área e, no nosso caso, uma especialização, ou seja, nós temos curso técnico na área do meio ambiente, curso superior na área de tecnologia e gestão ambiental e de licenciatura agora em ciências biológicas, e na segunda turma do curso de especialização em gestão ambiental de municípios, né? Justamente com o intuito de verticalizar e aproveitar aqueles alunos que inicialmente gostariam de galgar outros espaços em outras localidades por não ter a formação localmente,
nós acabamos potencializando a fixação desses egressos ou ex-alunos na região, né? Então, de posse disso, nós temos hoje uma infraestrutura relativamente boa, né, comparada às nossas escolas. Nós estamos numa região chamada de microrregião da Serra do Teixeira. Essa microrregião, ela comporta cerca de 10 municípios, com a população em média de 100 mil habitantes, né? Não é uma região grande comparada a outras localidades do país, mas nós temos uma peculiaridade que seria uma região de índice de desenvolvimento humano bem baixo, né? Então, o que é que se enxerga como potencialidade ou como perspectiva de pesquisa na região? Seria você trazer esses problemas, que não são poucos, né? Articular ou correlacionar isso junto à comunidade e dar retorno no que diz respeito a esses problemas. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa dinâmica que hoje nós realizamos aqui no município de Princesa Isabel. Lembrando que a unidade é em Princesa, mas hoje nós atendemos, por ser uma região de fronteira, né? Nós estamos aqui a cerca de 12 quilômetros na divisa com o estado de Pernambuco, então nós temos também alunos, servidores provenientes desse estado, mas também, recentemente, nós tivemos, por exemplo, um aluno do curso de Ciências Biológicas que era radicado em Olinda, ou seja, no estado de Pernambuco. Então, aí você coloca mais de 400 quilômetros de distância e ele viu uma oportunidade de conhecimento, né, de desenvolvimento, tanto científico quanto técnico, ou teórico também, não deixa de ser, com o intuito de potencializar a região dele, ou até mesmo potencializar a localidade, né? Então, em relação à pesquisa, o que é que a gente vem desenvolvendo hoje aqui, o que é que eu poderia dar de relato para vocês que estão acompanhando esse webinário hoje? Eu sou professor na área, sou agrônomo de formação, mas pelo viés dos cursos que nós temos hoje, a gente tenta desenvolver a produção de alimentos com a temática da sustentabilidade, ou seja, por serem alunos do curso de gestão ambiental, por serem alunos dos cursos técnicos na área ambiental, então o sistema de produção propriamente dito, ele não é tão interessante para esses profissionais. No entanto, existe a possibilidade de se tratar ou de se definir alguns temas que sejam de interesse da comunidade, né? Justamente a gente coloca, mais uma vez, essa necessidade dessa articulação, dessa integração junto à comunidade para coletar determinados dados. E aí faço a referência a todos os colegas que são da rede federal por desenvolverem, por desempenharem esse papel de pesquisa aplicada, né, justamente tentando solucionar problemas reais da comunidade, e é isso que a gente vem tentando trabalhar nesse aspecto. Em relação a isso, o que é que eu poderia colocar para vocês em termos práticos, né? O que é que a gente tem desenvolvido, o que é que a gente vem tratando recentemente. Uma pesquisa que eu desenvolvi com um aluno foi a possibilidade, aí foi um trabalho na área mais de inovação, a possibilidade de geração de energia eólica por meio de condensadores de ar-condicionado, né? Então, assim, foi o que a gente fez. Por uma situação bem peculiar, nós chegamos à conclusão prévia, melhor dizendo, que nós tínhamos a potencialidade da geração de energia daquele condensador do ar-condicionado. Ele acaba dissipando tanto ar quanto energia na forma de calor. E nós criamos um protótipo denominado de MUE, M-U-E, que seria, por título, a microusina de energia eólica. Então, assim, já vem desenvolvendo algumas atividades nesse sentido, já vem coletando alguns dados e curto, médio prazo, nós teremos alguns resultados para apresentar junto à comunidade acadêmica e também à comunidade em geral, né? O outro aspecto aí, mais com o destaque para a minha área de atuação e de formação, seria no que diz respeito à produção sustentável de alimentos. Então, aqui na região,
de Princesa Isabel e do entorno, nós temos a mandioca, né? Uma espécie que tem um forte apelo econômico, né? Então, assim, se tratando de potencialidade econômica da localidade, sem sombra de dúvida, nós teríamos a mandioca como carro-chefe. No entanto, a gente vem acompanhando, tanto, digo eu, quanto os alunos que moram nessa localidade, a Lagoa de São João, uma comunidade de produção de mandioca com fins para a produção de farinha. Eles desenvolvem essa atividade. Esse sistema de produção ele ainda um tanto quanto rudimentar. Tá? Então, mas por que eu falo isso? Se tratando de uma rede de pesquisadores, se tratando de pesquisa científica, se tratando de pesquisas na região do interior, eu acho que um ponto-chave que eu gostaria de replicar para vocês, que é o seguinte: muito de desenvolvimento científico e tecnológico vem sendo realizado, vários papers vêm sendo publicados e compartilhados em bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais, mas, ainda assim, algumas pessoas, algumas comunidades, elas não se apropriam desse conhecimento tecnológico, não se apropriam desse conhecimento técnico-científico. É óbvio que nós temos, por exemplo, algumas limitações, alguns desafios sobre essa replicação, essa transferência de tecnologia em algumas localidades. Isso aí a gente pode destacar que são N fatores. Limitação de contingente que diz respeito a técnicos que dão assistência técnica, limitação logística, enfim, eu não gostaria de entrar nesse mérito, porque eu acho que o foco não é esse. Mas é importante que seja colocado que muito de tecnologia, muito conhecimento tecnológico que nós temos aí no Brasil. O Brasil, por mais que alguns colegas, algumas pessoas não saibam, mas é uma referência na área de produção científica, né? Então, nesse caso, nesse aspecto, o que a gente enxerga? Em se tratando de Embrapa, por exemplo, nós temos, no estado da Paraíba, nós temos a Embrapa Algodão, né? Mas, por ser mandioca, a referência econômica do setor primário, né, na agricultura, aqui na região, a Embrapa que faz, ou que desenvolve pesquisa nessa linha, seria a Embrapa Mandioca e Fruticultura, na região de Cruz das Almas, Bahia, enfim. Então, muita tecnologia tem, vários livros, vários circulares, vários folhetos, vários artigos publicados nesse sentido, mas ainda assim a gente não consegue, por exemplo, aqui na região, transferir essa tecnologia por N fatores. A partir do momento que eles trabalham, que desenvolvem, por exemplo, pesquisa na área de micropropagação de mudas de mandioca, ainda aqui na região existe algo bem primário e precisa e requer de que essa tecnologia realmente seja replicada, socializada, difundida. Até comento com alguns colegas aqui que, em alguns casos, você ter a tecnologia, uma tecnologia que já é consolidada, que já é referência, que já é validada por vários pesquisadores, mas mesmo assim ainda existem pessoas que não se apropriam dessa tecnologia. Então, até que ponto essa inovação, que já acabou de ser inovação, para essas pessoas elas acabam sendo como a primeira inovação, né? Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, a localidade ela tem algo diferencial em termos de produção, né? Não quantitativo, né? Em valores médios, com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a média de produção de mandioca do município de Princesa está abaixo da média nacional. Mas por quê? Reflexo da não aplicabilidade de técnicas, né? A ausência de conhecimentos técnicos básicos que vão potencializar, por exemplo, a produtividade daquela unidade, né? Por exemplo, vocês terem uma ideia, para quem não conhece mandioca, existe no processo de produção da farinha a prensagem. Uma das etapas é chamada de prensagem, e nessa prensagem é produzido um líquido denominado, aí vem o paralelo mais uma vez,
para quem é da região norte, conhece como a tucupi. Para quem é do nordeste, conhece como manipoeira. E para as duas situações, nada mais é do que um líquido proveniente da prensagem da mandioca, que tem altos teores de ácido cianídrico, mas também que pode, com base em algumas pesquisas da Embrapa, com algumas pesquisas tanto da Mundial de Fruticultura quanto da Embrapa, da Amazônia Oriental lá em Belém e adjacências, tem a possibilidade de ser aplicado como fertilizante, né? E ainda, além disso, tem a possibilidade de ser utilizado como um mecanismo de controle de pragas. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente vem tratando com os colegas, vem tratando com as comunidades, tentando enxergar na visão deles aquilo que pode ser aplicado. Então, prova disso que recentemente a gente já vem com a discussão agora com a Empaer, né? Não é mais a Emater no estado da Paraíba, ela acaba integrando um órgão de ordenamento territorial e também a instituição de pesquisa estadual, mas justamente com o intuito de a gente desenvolver o que nós chamamos na área de agricultura sustentável, agroecologia, a construção de unidades demonstrativas, né? Em alguns aspectos, a gente acaba dialogando com essa comunidade e enxerga, por exemplo, que é o famoso só acredito vendo. Então, nada mais justo do que criar e construir de maneira colaborativa com essas comunidades condições que sinalizem que aquela tecnologia, que aquele conhecimento técnico-científico, ela vai ter uma contribuição muito valorosa para aquela comunidade e, consequentemente, a geração de divisas junto a eles, né? Então, prova disso que nós recentemente fizemos um estudo. Esse estudo, assim como eu havia comentado com a Juliana nos momentos anteriores desse webinário, sobre a qualidade da farinha produzida aqui na região, né? E vários diálogos junto à comunidade, várias discussões junto à comunidade, existiu o relato de que a farinha ela era uma farinha diferenciada, né? Mas, por se tratar de pesquisa ou pesquisadores envolvidos, nada mais do que o método científico para validar e referendar, ou não, melhor dizendo também, essa qualidade, correto? Então, nós fizemos um estudo com uma aluna do curso de gestão ambiental, aí vem respondendo aquela pergunta que a Juliana fez. Nós não temos um curso na área de alimentos, mas nós temos um contato de uma colega, a Vanessa Bordim, que é gaúcha, que hoje reside no município de Cuité, que é no estado da Paraíba, e ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, onde desenvolve pesquisas na área de alimentos lá. Então, voltando à importância dessas integrações e inter-relações entre instituições, quer seja IFE, universidade, IFE, empresas de pesquisa e de assistência técnica. Eu acredito que essa é a dinâmica, essa é a saída para esses momentos que nós temos para se apegar e conseguir resultados, né? Então, nós tínhamos essa possibilidade, tínhamos essa demanda latente na comunidade, mas não só para resolver o problema da comunidade, mas também para nós validarmos algo que historicamente era colocado junto à comunidade. Então, nós realizamos um estudo sobre caracterização físico-química e microbiológica da qualidade da farinha. Então, qual foi o procedimento básico? Nós realizamos, primeiramente, um mapeamento de todas as casas de farinha existentes nessa comunidade, né? Lembrando que trabalhos dessa natureza vêm sendo feitos, por exemplo, em outras regiões, assim como eu havia comentado mais cedo sobre o Estado do Acre, né? O Estado do Acre, em parceria das instituições, ou universidade, ou Instituto Federal, junto com a Embrapa, eles acabam desenvolvendo tecnologia e potencializando alguns resultados de forma tal que geraram, por exemplo, para a mandioca, identificação geográfica, né? Então, é algo que já parte para o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é algo que a gente também tenta, com vistas a médio e longo prazo, também replicar aqui na região. Então, nós realizamos essas atividades e
para vocês terem uma ideia, eu ia até apresentar isso por meio de slide, mas aí eu acredito que dessa forma fica mais dinâmico e mais interessante para vocês acompanharem, sobre alguns dados que nós coletamos. Para vocês terem uma ideia, segundo metodologias recomendadas pela Embrapa sobre qualidade de farinha, a umidade da farinha ela não pode ter, ou para ser recomendada como farinha de qualidade, ela precisa ter no máximo 13% de umidade. 13%. Das casas de farinha que nós realizamos aqui, que foram 7 casas de farinha pesquisadas, a média chegou a 3,2% de umidade. E qual a importância disso? É óbvio que, segundo alguns levantamentos de referencial teórico, alguns pesquisadores, por exemplo, da UESB na Bahia, eles sinalizam a importância de você ter uma umidade baixa da farinha, porque a umidade está diretamente relacionada à proliferação de alguns fungos e bactérias. Então, quando você tem uma umidade alta, você pode ter uma durabilidade, uma qualidade de farinha ao longo do tempo menor. Então, assim, esse foi um resultado que para nós foi bastante satisfatório. Para a comunidade também foi muito importante, porque existe uma festa chamada de Festa da Mandioca na comunidade, e nós fizemos justamente o que nós batemos a tecla, a transferência de tecnologia. Demanda da pesquisa, fizemos a coleta de dados, parcerias institucionais que nos deram o suporte metodológico e de análise, resultados que foram gerados, e por fim de tudo isso, nós fizemos essa replicação junto à comunidade, apresentando os dados sobre a qualidade da farinha que eles apresentam, que eles produzem, melhor dizendo, e de forma tal que, em um determinado período do tempo, eles terão condições de definir que essa região realmente ela é diferenciada em termos de qualidade de farinha, tanto no estado da Paraíba quanto no Brasil. Quando você me falou isso na nossa conversa, né? Não sei se você terminou sua segunda etapa, desculpa. Bem, a gente pode finalizar aqui e, mediante algumas sugestões, alguns questionamentos, a gente vai complementando a fala. Não, tudo bem, é porque essa parte aí é bem legal, né? Todas são, mas quando você me falou, fiquei muito surpresa, lembra, né? Porque no Brasil a gente tem regiões bastante conhecidas sobre a qualidade do alimento e tal, e assim, a farinha é uma disputa nacional de onde tem a melhor farinha do país. Correto. E aí, quando você me falou, achei muito interessante, porque agrega muito valor, né? Quer dizer, a pesquisa está validando algo local para que isso possa, em algum momento, até ser usado, né? Como realmente agrega valor isso hoje em dia, né, Vinícius? Como é que os produtores viram essa validação e como é que isso está sendo encaminhado em relação a isso? O Elvésio aqui está comentando, né, que ele vê muitos programas culinários enaltecendo, né, produtos da região Norte e Nordeste, e por que não aproveitar esses momentos para difundir e popularizar a ciência também por trás desses produtos e toda essa cultura e aplicações na alimentação e saúde. De fato, né, assim, queria entender como é que depois dessa validação, como é que esses produtores se sentiram, como é que eles estão vendo isso nessa questão da agroecologia, agronomia sustentável, né? Um pouquinho mais sobre isso, se você puder falar. Tudo bem. Não, na verdade é o seguinte, a gente vem hoje, após a replicação desses resultados, de cara, assim, foi uma receptividade positiva, porque, na verdade, eles só queriam ter a certeza, né? Então, eu tenho a certeza que a minha farinha é de boa qualidade. Então, assim, existiram alguns indicadores que eles encontram-se fora dos padrões estabelecidos, né? Por exemplo, mas isso é ajustável. Por exemplo, condições de higiene, né? Em algumas sinalizações foram detectadas a presença de algumas bactérias, mas isso associado a não uso de touca, não uso de vestimentas adequadas, a questão da sanitização do espaço. Então, isso foi bacana, porque a partir do momento que você gera esse dado científico, você também tem a abertura para, junto à comunidade, de sinalizar, tá bom, mas precisa ser revisto em determinados aspectos. Então, é isso que eu coloco aqui nesse momento,
a importância do Instituto Federal em articulação com a comunidade, geração do conhecimento científico e a transferência da tecnologia e ainda a recomendação de novas formatações na produção. Então, assim, o segundo passo que a gente vem tentando discutir junto à comunidade é justamente levar essa demanda para o setor vinculado à assistência técnica e extensão rural. A gente já também vem sinalizando uma articulação com o SEBRAE da localidade. Aí vem um desafio que a gente enxerga aqui, pelo fato da região não ter essa unidade. Agora que recentemente foi colocado, digo recentemente, no mês passado, mas até então a gente não tinha unidade, por exemplo, do SEBRAE. Então, assim, o SEBRAE ele tem também essa capacidade de, a partir do momento que foi detectada essa validação, esse resultado, esse dado científico foi confirmado, eles podem se apropriar dessa informação, realizar essa articulação junto à comunidade e, a partir daí, a gente criar outros cenários, outras perspectivas. Mas vem sendo feito, não é aqui na região, mas também é muito conhecido no Brasil, em alguns aspectos, que é uma fazenda do nosso colega chamado Fazenda Carnaúba, onde eles produzem convivência com o semiárido, né? Produzem animais, produzem alimentos. Agora eles estão entrando no ramo, por exemplo, do queijo, com essências, não como os franceses fazem, mas sim utilizando, se apropriando de plantas nativas da caatinga para potencializar e agregar valor a esses produtos. Então, assim, o que falta, na verdade, que eu enxergo hoje como um desafio na região é justamente essa articulação entre instituições, pesquisa, assistência técnica de extensão rural, bancos, por exemplo, o Banco do Nordeste, até que ponto o Banco do Nordeste, que é um banco sediado aqui na região, que pode fomentar, estimular, incentivar editais ou recursos aplicados para se potencializar, por exemplo, a produção da farinha, uma marca, que é isso que a gente vem tentando definir, discutir aqui na região. Porque, de certa forma, tudo isso acaba gerando divisas. E isso daí reflete, o reflexo disso tudo acaba injetando mais dinheiro na economia local e todo mundo sai ganhando. Você estava falando que quanto é importante perguntar e criar e ser curioso, né? Tem alguma grande pergunta que está norteando a tua vida hoje em relação à agroecologia ou agronomia sustentável, visto que você validou a qualidade de uma farinha, e agora qual é a pergunta que está na sua cabeça? Pois bem, hoje o segundo enfoque que a gente vem tentando dar à região é justamente criar metodologias ou replicar. Às vezes a gente pode não criar, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Existem situações que já estão solidificadas que podem ser replicadas na produção de alimentos, no viés da sustentabilidade, na agroecologia, enfim. Mas hoje o meu foco principal é tentar trazer para a comunidade local, aí quer seja o município de Princesa Isabel e toda a região da Serra do Teixeira, mecanismos sustentáveis de produção, né? Eu tive uma orientação recente, também nessa comunidade, de uma aluna do curso de gestão ambiental, que ela tinha a curiosidade de entender o porquê e de que forma vinha sendo trabalhado o uso de agrotóxicos na comunidade. Então, assim, para você ter uma ideia, existem relatos de alguns agricultores que utilizam o agrotóxico porque o vizinho faz. Uhum. Simplesmente isso. E não existe uma base, uma fundamentação para utilizar um produto. Mas por que você está usando determinado produto? Não, eu utilizo porque fulano, ciclano utilizam dessa forma e está dando certo. Então, assim, eu acho que esse é o nosso ponto-chave, é tentar mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de usar conhecimento científico para se produzir alimentos de qualidade. Sempre gosto de replicar uma frase que foi uma das primeiras frases que eu ouvi quando ingressei no curso de agronomia em abril de 2002. Foi quando um aluno que era veterano estava finalizando seu curso e ele disse: lembrem-se, quanto mais agronomia, menos medicina. O que é que ele queria dizer nesse sentido? É que quando se produz
alimentos de qualidade, você não precisa, não fica refém de determinados medicamentos. Não é que eu não esteja invalidando a medicina. Até para fazer o discurso aí, vai que tem algum colega nosso que seja na área médica. Mas a gente sabe, por exemplo, que quando se produz um alimento natural e que é consumido naturalmente, a gente, por exemplo, evita de consumir determinados produtos que aqui em Princesa Isabel eles vêm, por exemplo, a região centro-oeste do país. E a gente não sabe como é produzido, não sabe o que é utilizado, a gente não tem ideia de como é manipulado esse tipo de produto e chega aqui de uma forma, digamos que incerta. Então, assim, por que não potencializarmos a produção de maneira adequada, né, com vistas a perpetuar aquelas regiões, aquela localidade que tem capacidade de se produzir ainda mais e, quem sabe, futuramente, aquele aluno, por exemplo, que fez um curso específico, ao invés de ele ir embora para o grande centro, ele tem a capacidade de economicamente se fixar na região. E deixa uma dúvida básica, assim, para quem está nos acompanhando, ouviu a gente falar de agroecologia e agronomia sustentável, agricultura sustentável. Existe alguma diferença entre esses termos ou a gente só falou dois nomes mesmo? Na verdade, assim, existem várias vertentes, né? A agroecologia seria a ciência que se estuda o sistema de produção com vistas à sustentabilidade, mas eu tenho algumas vertentes da agroecologia. Por exemplo, eu posso ter uma agricultura biodinâmica que tem uma formatação diferenciada de se produzir, eu posso ter a agricultura sustentável, eu posso ter a agricultura orgânica. Então, assim, a princípio parece ser a mesma coisa, mas na realidade elas têm diferenciações em alguns aspectos. Por exemplo, na agricultura biodinâmica eu posso utilizar questões holísticas, definições diretamente relacionadas a questões astrais. Então, assim, tem muito nessa pegada, entendeu? Mas quando você vai para a agroecologia propriamente dita, você tem muito conhecimento científico que é replicado e que vem trazendo resultados significativos para se produzir alimentos de forma viável e correta para todo mundo. Então, nessa biodinâmica, a gente ainda tem algumas coisas de pseudociências, até na agroecologia tem pseudociência agora, é isso? Tem sim. Existe, por exemplo, em algumas pegadas agroecológicas, a questão, por exemplo, de homeopatia para animais, né? Então, assim, é algo que já vem sendo discutido, não é muito a minha área de atuação, não trabalho muito com animais, mas é algo que já vem sendo tratado e difundido. Mas, por exemplo, existem algumas sustentações científicas em termos de produção de alimentos de maneira agroecológica, como o Incapé, lá no Espírito Santo. Tem um pesquisador que há mais de 20 anos já vem desenvolvendo pesquisas, utilizando o método científico para justamente validar e esse tipo de proposta, ela é uma proposta viável para a nação. Então, prova disso que alguns países aí ao redor do mundo vêm, ao longo do tempo, extinguindo a agricultura convencional e substituindo por a agroecologia, a agricultura orgânica. A agrofloresta também entra nesse caminho da agroecologia ou não? Tem a possibilidade de se desenvolver algo nesse sentido, né? Porque, na verdade, a agrofloresta basicamente seria a associação, né, de maneira bem simplista falando, que também não é a minha área de atuação, mas a agrofloresta seria basicamente você atrelar, né, o cultivo de plantas comestíveis com plantas florestais, né? Então, existe a possibilidade de você produzir eucalipto juntamente com frutíferas, hortaliças e outras plantas arbustivas que lhe deem frutos, né? Mas ela entraria nessa agroecologia, sim. Agroecologia. Assim, existe também o enfoque da agroecologia, mas com a pegada mais da sustentabilidade local, né? Mas já existem alguns exemplos de produção em larga escala, né? Agora depende tudo de maneira bem genérica de como é que vai ser trabalhado isso. Às vezes você pode produzir em meio hectare e degradar expressivamente o solo, os recursos, os corpos d'água como um todo, assim também como eu posso produzir em grande escala, mas também
com esse apelo da sustentabilidade, da renovabilidade e da produção de alimentos. Aqui a gente tem alguns relatos, né? O Enildo está falando sobre que, sem dúvida, existe o gráfico de proporção de alimentos através de agrotóxicos, né? Assim, alimentos que utilizam agrotóxicos com outro referente à incidência de doenças na população. Diz que não tem a referência aqui, mas que há uma busca por produtos orgânicos hoje em dia. E aqui a Karina tá relatando que pseudociência está em todo canto, né? Então, que ela leu ontem uma matéria no The Guardian sobre antivacinistas não quererem vacinar os animais, o que predispõe possibilidade de zoonoses, né? Disseminação de zoonoses. Aí ela está falando, acredita agora que acham que vacinar o animal pode levar ao autismo animal? Creia, há quem ache isso. A luta contra essas verdades, entre aspas, né, pseudocientistas tem sido inglória. Eu acho que a agronomia, essa questão da alimentação, a própria mandioca, né, que você estava falando, enfim, que eu chamo de aipim, mas ok, a mandioca, o aipim, seja o que for, eu acho que essa valorização do produto e essa orientação, validação científica, orientação, mesmo estando longe da Embrapa, imagino que essa validação tenha chegado lá e isso com certeza foi considerado e é considerado para apoio. Eu acho que isso minimiza muito esses problemas, esses ruídos, né? O agrotóxico do vizinho, você gastar muito produzindo e pouco ganhando. Então, acho que isso tudo deve ter sido um passo grande aí para vocês nesse processo, né? Até porque esclarece para quem está produzindo a importância dessa produção de qualidade nesse nível, né? Que passa do nacional, né? Acho que aí você ganha uma qualidade até internacional, né? Esse é um ponto-chave que a gente discute e debate aqui. Porque, por exemplo, essencialmente a instituição ela é ensino, pesquisa, extensão e tecnologia, né? Mas é um processo educativo. A partir do momento que você tem, aí vem justamente o combate da pseudociência, que é algo que a rede de pesquisadores também traz como bandeira. Inclusive, até o Rubens, quando esteve aqui conosco, ele foi convidado aí na rádio e falou sobre essa terra plana, antivacina, enfim, mas a questão global também. Então, são situações que precisam ser discutidas, mas a partir do momento que a gente traz um dado por meio de um método científico que foi analisado, é um processo educacional onde, por mais que aquela pessoa tenha um grau de instrução baixo, ela entenda que, ora, para eu dizer que é bom, não basta dizer que é bom. Eu preciso validar, preciso estudar, preciso testar. Então, assim, o próprio diálogo que nós tivemos junto à festa, que é um evento cultural da localidade, lá da comunidade, a gente conseguiu ter esse retorno, esse feedback de que, então é interessante que se tenha pesquisa, é interessante que o Instituto, como eles chamam aqui, o IF, faz esse tipo de pesquisa para que em outras situações a gente não fique analisando só o achismo. Então, assim, isso para mim é um dos maiores ganhos que eu tenho, até aquele que eu tinha conversado contigo. Publicação de paper é fundamental, é o que acaba trazendo nossos benefícios em termos de bolsa de produtividade, conseguimos acessar recursos de outras formas, mas esse reconhecimento para a gente também é satisfatório, porque a gente acaba saindo desse muro institucional e acaba tocando aquela pessoa que, por mais que tenha um grau de instrução baixíssimo, ela acaba entendendo que determinados procedimentos da produção agrícola elas precisam ser validados por meio de métodos científicos. E quando você fala do garimpar novos cientistas, né, o garimpar, seu projeto aí, o seu propósito da divulgação científica, sim, eu acho que esses exemplos do dia a dia deles, né, e essa visibilidade que a ciência acaba trazendo para os produtores, porque é um pouco isso, né, a ciência que vai dar essa visibilidade a um produto regional de alta qualidade que é difícil você dizer, né? Quando eu produzo aqui em casa, eu digo que a minha geleia é a melhor do mundo, mas, assim, a princípio, quem vai dizer isso a ciência pode dizer isso hoje dos alimentos. Então,
Acho que isso pode fazer com que os estudantes, isso falando disso, mas tem a energia eólica, como você mencionou, e tantos outros pontos que vocês estão abrindo aí na questão da sustentabilidade, né? Eu acho que isso pode realmente colaborar demais, né? Que é o que a Karina está dizendo, que todos os pesquisadores hoje, ela destaca, todos deveriam se envolver com divulgação científica, né? Disseminar o acesso ao conhecimento, para aqueles que não vivem na academia. Eu acho que esse caminho é muito importante, na verdade, né? Eu acho que pode ajudar, e esse papel que vocês estão fazendo, né, aí no IFE da Paraíba, especialmente aí em Princesa Isabel, eu acho que é um exemplo muito bonito, né? Que tem outros, imagino, em vários lugares, mas hoje a gente está representando esse monte de exemplo com você, né? Não, pode falar. De certa forma, nós temos um evento da rede federal que é chamado de RedeTech, né? É um evento que acontece anualmente, onde nós temos a representação dos gestores e são replicados nesses eventos o que nós chamamos de experiências exitosas, né? O que seria isso? Seria, por exemplo, determinado trabalho que vem sendo feito, por exemplo, lá no IFE Mato Grosso do Sul, ou lá no IFE do Ceará, ou lá no IFE do Amazonas, e eles acabam juntando, unindo todas essas experiências que são disseminadas dentro da rede e, quem sabe, sendo replicadas nessas unidades. A gente tem um exemplo prático que não é da minha área, mas temos um colega aqui que é na área, ele é design de interiores, né, professor da área de design de interiores, e nós tivemos um aluno cego ingressante num curso de edificações. Então, assim, em termos, pegando o título da minha discussão com vocês aí hoje, que seria desafios, ele teve que tratar como eu, professor de uma disciplina de desenho assistido por computador, como eu tenho capacidade de integrar o conhecimento técnico-científico para uma pessoa que não consegue enxergar. Então, assim, esse tipo de experiência a gente tem nos institutos federais como um todo, do Iapoque ao Chuí, sendo replicado e tratados. Eu estou rindo porque eu acompanhei isso no meu doutorado. Eu fui fazer uma intervenção em uma sala de aula de uma disciplina de desenho técnico, e nessa disciplina tinha um deficiente visual. Então, assim, quando eu olhei aquilo e vi todo o material que ele tinha para fazer, e o professor olhando para mim, olhando para ele, eu falei, olha, eu estou aqui só para olhar o que você está fazendo. E realmente um desafio incrível esse. Eu não sei o final desse estudante, mas durante a disciplina ele foi bem. Então, realmente, né, você olha e fala, nossa, e agora, né? E é bem interessante esses desafios que você apresenta. Aí eu ri porque eu vi a situação exatamente que você está descrevendo. Desenho técnico, não era técnico em edificações, ele estava fazendo já uma graduação, né? E numa disciplina de engenharia, né? E uma assim, delas era desenho técnico. E só complementando essa fala que você fez, aí a gente acaba discutindo mais uma vez a importância dos nossos institutos federais. Eu estou falando em Instituto Federal, assim, se alguma pessoa está absorvendo essa informação, mas entenda que eu preciso fazer essa defesa porque é uma instituição que tem um potencial grandioso, tanto de abrangência, né, de replicação desse conhecimento técnico-científico nessas nessas cidades mais remotas do país, mas, por exemplo, o Rinaldo, que é o professor, e Rivaldo, que é o nosso aluno, ele chegou e disse, professor, terminei meu curso de técnica de edificação e a partir de agora eu quero fazer gestão ambiental. Não sei como é que você vai fazer enquanto gestor, mas eu gostaria de ter condições para que eu concluísse esse curso. Então, é tão prova disso que os institutos eles têm um núcleo associado a pessoas, um núcleo que dá suporte a pessoas com necessidades específicas, né, especiais, com deficiência. Então, assim, a impressora Braille, muitos institutos já têm isso na sua própria estrutura, justamente para dizer, eu não posso frear o sonho de alguém, né? É justamente nesse sentido. Não, você tem toda a razão, e assim, foi um aprendizado incrível lidar com esse estudante e ver de tudo que ele era capaz de fazer, né?
A limitação quem colocava era a gente. Bom, tem uma pergunta aqui da Ana, desculpa, Ana Caroline. Ela é de Juazeiro. Não, desculpa, Ana, perdão, me perdi aqui. Ela é de Juazeiro, na Bahia, mas mora e estuda em Cruz das Almas, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Acho que é isso. Isso. É isso, né? O Recôncavo Baiano. Então, ela está falando que ela é estudante de biologia no 3º semestre e está pegando uma disciplina de agroecologia. E ela ficou um pouco assustada quando viu a ementa que vai estudar homeopatia aplicada à agricultura. E ela disse que é muito preconceituosa quando vê esse termo homeopatia, uma disciplina de ciências. E o que você acha disso? Eu nem sabia que existia homeopatia voltada para animais. Agricultura. Tem. Agricultura, nem tinha ideia. E aí, Vinícius, agora é contigo. Simples, pseudociência, não tem muito o que falar. Eu até estava acompanhando aqui, efeito placebo. Não tem muito o que dizer. É assim, a gente precisa, enquanto instituições de ciência e de tecnologia, rebater e refutar esse tipo de cenário. Esse é o ponto-chave. A gente não precisa retomar a fala de alguns determinados filósofos que são tidos especialistas em várias áreas de conhecimento, mas que na prática não tem sustentação, não tem respaldo. Então, eu acredito que esse é o discurso, é aquilo que a gente vem tratando aqui nas nossas unidades. Mas talvez a abordagem da disciplina, você ainda não fez, né, Ana? Mas talvez a abordagem seja exatamente para mostrar, ou talvez dizer que, olha, isso aqui tem sido dito e é importante você lutar contra isso. A gente espera que uma universidade federal coloque dentro do seu... Não sei, olha, eu me comprometendo, mas a gente imagina que pode ter... mas a gente não sabe, né, Ana? Você ainda não cursou. Então, quem sabe seja isso também, porque abordar um tema como homeopatia na agricultura... para colocar fatos científicos para preparar esse profissional, acredito que tem muita validade, né? Aí, eu acho que o contraponto que eu faço seria a constatação de 2 cenários. Primeiro, se acontece isso que você comentou agora, ou se acontece a segunda opção, que seria a homeopatia propriamente dita. Que aí seria um discurso mais complexo da gente ter em uma instituição de pesquisa, de ensino superior. Mas aí ela, como estudante, está dentro da matriz curricular, faz parte de uma proposta, de um cronograma. Fico imaginando como um estudante hoje, que tem tanto acesso a conhecimento em todos os lugares, né? Questionador, como a gente imagina que seja hoje um estudante de graduação, né? O que a gente imagina e gostaria... como é que se coloca um estudante numa situação dessa, né? Assim, como é que ela, como estudante, se coloque numa questão dessa, né? Então, acho que vale a pena até... depois você conta pra gente, Ana, fiquei curiosa. Não, e até vale o momento para que ela se municie de conhecimento científico, até mesmo para engrossar a discussão na própria disciplina. Eu acho que esse é o ponto-chave. Então, assim, quando você sinalizou a possibilidade de a gente estar aqui dialogando, debatendo sobre os temas, é justamente isso. Replicação desse conhecimento. Conhecimento científico para refutar determinadas discussões que não têm embasamento, não têm sustentação. Então, assim, por mais que seja um aluno que esteja numa disciplina que trate de pseudociência, por que não entrar com a contra-argumentação científica para refutar determinadas colocações? Né? Eu acho que esse é o ponto-chave, o conhecimento ele acaba sendo gerado dessa forma. E aí entra o que o Guilherme Barbosa, oi Guilherme, beijo para você, comentou lá no Facebook, né? Que mais do que a produção científica, é importante a alfabetização científica. Isso só é o mais fundamental para a transformação social e política que nós almejamos para o nosso Brasil. Está dizendo bom trabalho, Vinícius, que eu acho que é um pouco isso, né? Alfabetização científica, começando mais cedo a gente questiona, mais cedo a gente coloca, e assim... Eu não sei o que dizer assim, com esse relato da Ana, porque eu não sei também se tem mais alguma coisa a dizer, Vinícius, porque... Não,
É fato. Não tem mais questionamento sobre o tema. A Karina está dizendo, né? Se vale, assim como você disse, né? Se vale de artigos científicos de fonte fidedigna, que você discuta baseado em ciência, questione, tenha coragem, e a universidade é para isso, para questionar e para discutir, né? Justamente. Eu acho que é esse o momento, né? Assim, a partir do ponto que você, enquanto aluno de graduação, até mesmo faço a relação com os nossos alunos dos cursos técnicos, né? Técnicos integrados, quer que seja. Mas eles precisam se apropriar desse conhecimento. Não é simplesmente o fato de ter um docente que entenda ser o elo superior da discussão, que aqui seja verdade absoluta e que não possa ser questionado. Então, nesse aspecto propriamente dito da homeopatia, acho que a contra-argumentação vem por meio do que o colega colocou, a alfabetização, é isso mesmo. E aqui a Marilza está dizendo que foram abordados pontos muito interessantes, né, para a sustentabilidade, principalmente agroeconômica. E, assim, eu acho que essa conversa de hoje, com essa dinâmica que você deu, né, nos permitiu falar de diferentes temas, porque eu acho que os desafios e perspectivas do norte, nordeste, do interior, isso está permeando muitos lugares no país, às vezes até em algumas capitais, mas assim, acho que você mostrou um leque bem grande de assuntos, desde a preocupação do pesquisador em formar novos pesquisadores, encontrar novos pesquisadores, até essa ponte, né, com a comunidade, que às vezes a linguagem... eu não sei, eu acho que essa linguagem que a gente está aprendendo cada dia mais, né? De chegar mais perto, de estar mais junto. Eu acho que vocês estão fazendo isso de forma exemplar aí, né, Vinícius? Assim, a gente acaba enxergando que essas dificuldades, né, que são enfrentadas, por exemplo, tanto no interior do Amapá quanto no interior da Paraíba, muito do que foi realizado, isso só pôde acontecer por conta da instalação dessas unidades, né? Do Instituto Federal. Estou colocando o meu exemplo, mas aí eu acredito que eu estou contemplando muitos colegas que estão acompanhando nas suas falas em regiões mais longínquas também do país. É que imaginemos que, se não existisse essas unidades nessas localidades, aí se tratando, por exemplo, de pseudociência, muitos conhecimentos passariam a ser verdade absoluta se não existissem essas unidades. Então, assim, o conhecimento ele é discutido, é debatido, mas justamente para referendar a necessidade de se analisar, criar o método, né, testar, e, em função de tudo isso, você ter o posicionamento científico da refutação ou da não refutação. Então, assim, acho que esse é o ponto-chave, essa é a importância, por exemplo, quando se diz o papel do Instituto em popularização da ciência, alfabetização científica, é justamente nesse sentido. Hoje nós estamos numa região de menor índice de desenvolvimento humano no estado da Paraíba, mas estamos replicando conhecimento científico e refutando determinadas pseudociências que aconteçam. Eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente, compartilhando essas experiências e, assim, nosso trabalho como pesquisadores em diversas áreas não tem sido fácil, né? Por algum motivo, em algum momento, sei lá, não sei o que está acontecendo, mas hoje eu vi, assim, vi algumas coisas, né? O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Todos juntos, colaborando, de forma integrada, porque, né? Às vezes, ciência é bastante competitivo também, né? O mundo da ciência é bastante competitivo. Acho que agora a gente está competindo com pessoas que não se preocupam com isso. Elas se juntam e falam o que pensam e defendem isso até o fim da vida, né? Então, espero que você conte com a gente, com a rede de pesquisadores, para o que vocês quiserem. Conta para a gente depois sobre o seu projeto de divulgação, popularização, quando tiver ok, conta com a gente.
se a gente puder colaborar de alguma forma. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou até agora com a gente, foram tão interativos, e assim, essa é uma coisa que a rede preza muito, questione o tempo todo. Então, acho que é isso mesmo, a gente traz as pessoas aqui para elas serem questionadas e estamos aqui há 1 hora e alguma coisa com essa brincadeira. Então, passou rápido, nem pareceu, foi um papo muito legal. E eu só queria dar se você me permite, antes de você finalizar, Vinícius, eu queria dar um recado aqui. Hoje a gente divulgou o link, a gente está falando tanto de ciência, que fazer e tal, então o No Budget Science está promovendo uma mesa redonda na próxima semana sobre como a gente pode fazer, né, ciência e, enfim, como é que a gente faz isso sem dinheiro, como é que a gente faz isso pensando na reprodutibilidade. Então, a rede vai entrar para ver se a gente consegue fazer essa transmissão ao vivo, né? Vamos conseguir, claro, se tudo der certo, a internet funcionar. Então, a gente gostaria de convidar todos, porque mesmo que vocês não estejam no Rio, a ideia da gente fazer isso online é exatamente para que todos vocês possam participar de alguma forma, né? E, assim, tem mais informações do evento, vou passar aqui. Porque eu acho que todos nós discutindo juntos podemos chegar a uma solução ou várias soluções, porque tem vários caminhos, né, de como lidar com esse momento, que não é um momento fácil, mas quantos momentos difíceis a gente já viveu, né, Vinícius? Você passou por tantas aí, superou todos, né? Então, eu queria agradecer a todos que estiveram presentes, e eu deixo para você finalizar. Seja sempre muito bem-vindo aqui, a porta está aberta, a porta da sala virtual, e quando chegar aqui no Rio, só dá um oi. Legal, assim, fechamento é de agradecimento, né? De ter a oportunidade de uma maneira bem simplista, até porque a gente precisava trazer algumas informações mais de dados, mas algumas pesquisas ainda vêm sendo realizadas, né? A gente não teve a conclusão dos dados, mas, assim, agradecer a oportunidade, agradecer também a disponibilidade de a gente replicar essas situações, né, que acontecem diuturnamente, né? Dificilmente, antes desse tema, algumas pessoas poderiam nem ter acesso a determinadas informações científicas do que acontece, por exemplo, no interior do Amapá, conhecer um pouco sobre o estado, conhecer um pouco sobre a região do sertão da Paraíba. Então, assim, para nós é muito gratificante, e a gente coloca também a nossa instituição à disposição daqueles que tiverem um pouco mais de curiosidade, quiserem realizar uma visita para acompanhar de perto o que é que a gente vem desenvolvendo em termos de conhecimento científico, a articulação interinstitucional, a proximidade com a comunidade, com vistas a solucionar problemas de maneira científica propriamente dita. E, assim, e para aquelas pessoas que eu até havia ouvido essa limitação por questões de ego, né, que existem entre pesquisadores, entre instituições, mas acredito que o momento que nós nos encontramos no país é um momento de deixar o ego de lado, aproximar, por isso que o canal é rede de pesquisadores, para que a gente acabe conseguindo essa interlocução para sanar os problemas diversos. O principal seria a popularização desse tema, do conhecimento científico, da pesquisa científica, e até mesmo para refutar essa pseudociência que vem aí nos acompanhando até nos meios de comunicação de massa, né? Então, assim, esse é um momento fundamental, essencial. Agradeço mais uma vez de poder fazer parte, e a gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Tem que mandar a farinha agora, viu? Tem jeito. Depois você me passa seu contato que a gente tenta fazer um SEDEX aí para você. Tô brincando. Senão vai ter que mandar para todo mundo. Olha aí, vai ter que farinha mesmo. Aí esse custo vai ficar complexo. Então. O Enil tá falando que o tucupi também. É melhor não se comprometer, hein? A gente vai aí comer essa farinha na Paraíba. Legal. Com certeza, mais legal. Então, muito obrigada, gente. Pessoal do Facebook, estamos indo. Até a próxima. Agradeço, viu, Vinícius? Seja sempre muito bem-vindo, tá? Tchau.